Jéssica, me fala uma coisa. Como é que começou essa história de trader na sua vida, já que você é uma psicóloga? Ou você já falou assim, vou me informar e já vou pensando cair para esse nicho. Como é que foi? Não, na verdade, eu me formei em dezembro de 2014, já faz Tá. um tempinho, né? E eu nunca trabalhei especificamente com a psicologia. Eu me formei e sempre trabalhei em empresa, em grandes empresas. Né? Tava construindo a minha carreira já de uma forma muito sólida, muito concretizada. Em 2017, um amigo apresentou para o meu marido as apostas esportivas e o trading esportivo. E ele, como ama futebol, então ficou enlouquecido, né? Só falava disso. E eu pensei assim, caramba, ou eu tento entender esse negócio, ou eu vou brigar com ele, porque não tem o que fazer, né? Sério? Foi, porque era só isso que ele falava. Só falava de apostas, que dava pra ganhar dinheiro, e futebol daqui, e não sei o quê. Eu sempre gostei de futebol, mas assim, gostei como todo brasileiro gosta, né? A grande maioria do brasileiro gosta. E aí eu comecei a tentar entender melhor o que é que ele estava fazendo, né? Criei as minhas contas na Bet365, na Betfair, enfim, fui tentando conhecer esse mercado dentro daquilo que eu estava vendo ali naquela hora, né? Isso em 2017. E aí eu percebi, e assim, já falando, né? Primeira vez coloquei R$ 200 e já perdi os R$ 200, No assim, mesmo no dia? mesmo dia. Mentira. Não, foi aquela coisa de total de principiante. É até uma história engraçada, né? Eu coloquei o dinheiro e aí eu tava assistindo o jogo do Manchester City. É, E aí eu falei, o City vai fazer mais um gol e o jogo já estava 3-0. é. E faltavam 12 minutos, mais ou menos, pra acabar o jogo. Aí eu falei pro meu marido, olha, tô achando que vai sair mais um gol aqui. Se eu colocar, eu vou, sei lá, tava uma odd 4, uma odd 5. Aí ele falou assim, não, esquece. Esquece, esse jogo já acabou, o City já ganhou. Só que eu tava vendo o jogo, eu falei assim, não, mas eles estão atacando, acho que vai sair um gol. Ele falou assim, não, não vai. Vamos reservar esse dinheiro pra fazer outra coisa. Eu falei, tudo bem. Adivinha o que aconteceu? Saiu o gol. É óbvio. É lógico que saiu o gol. Eu fiquei muito brava. Eu falei, como assim? Eu era pra eu estar rica. Imagina, né? Com R$ 200, ia ficar milionária. Imagina. Aí no mesmo dia teve um jogo do São Paulo, não sei o quê. E aí ele falou assim: olha, você pode fazer essa entrada no São Paulo, tal, vai ser bom. E aí eu perdi o dinheiro. Mentira. Não, porque eu coloquei tudo. Eu falei assim: Nossa. já que eu perdi o dinheiro do City, agora eu vou ganhar com o São Paulo, né? E nada, não deu certo. Mas isso foi só uma brincadeira, realmente. Não tinha pretensão nenhuma. Mas aí depois comecei a falar assim, não, deixa eu entender se esse negócio é sério mesmo. Porque ele já estava levando muito a sério, né? E eu falei, não, isso aqui não é brincadeira. E aí eu comecei a tentar entender, comecei a ver alguns traders, né, no mercado. Aí comecei a usar mais a bolsa de valores, né, do que as casas de apostas. E aí eu percebi que aquilo ali estava me incomodando de certa forma, porque mesmo eu com conhecimento em psicologia, já tendo feito terapia, enfim, me conhecendo bem, quando eu estava operando, eu ficava muito agitada, muito ansiosa, né? Ficava com aquela sensação de que o coração ia sair pela boca. Sério? É. E eu falei assim, não, tem alguma coisa esquisita nisso. E aí eu percebi que com meu marido estava acontecendo a mesma coisa. E aí tinha alguns amigos que às vezes iam lá para casa, e aí eles também ficavam assim muito agitados quando eles colocavam dinheiro no mercado. Mais agitados do que simplesmente assistir um jogo. E aí eu comecei a perceber que tinha sim um fator que relacionava a emoção com a ação de fazer o investimento esportivo. Só que até então, eu passou batido, assim. Não, foi uma coisa que eu percebi em mim, por ter já o autoconhecimento, mas não foi algo que eu investi naquele momento, né? E aí eu continuei fazendo algumas operações, dava certo, dava errado, não era aquela coisa consistente. E aí eu percebi, assim, que eu mesmo estava me sabotando. Por quê? O meu avô era viciado em apostas. Meu avô materno. Tem histórias absurdas do vício dele. Mas E- apostas, tipo, não, jogo do bicho, essas jogo coisas? do bicho, Tá. baralho, bar, né? Ele sinuca, em jogo. De uma maneira de não era apostas. Acho que não era apostas em esportes. E então, na minha casa, a gente sempre ouviu falar que esse tipo de coisa não era uma coisa boa. Né, que apostas não eram uma coisa Sim. boa, que a gente só conseguia ganhar dinheiro trabalhando de preferência num concurso público com muita estabilidade. Então, eu estava fazendo aquilo e sem entender por que aquilo me incomodava ainda. Me incomodou quando meu marido começou, me incomodou quando eu comecei a fazer.
Até que eu tava conversando com um amigo e aí ele tava explicando por que eu tava estressada. Aí eu expliquei pra ele que tinha um negócio aí de apostas esportivas e tal. Ele, nossa, eu não sabia que você apostava. Quando ele falou isso, me falou assim, cara, eu acho que o problema é porque eu justamente estou levando esse negócio como uma aposta. Sim. E não como um trabalho. Né? Porque assim, eu sempre fui muito trabalhadora. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Então, trabalhar na minha família, assim, é o maior valor que a minha família me passou foi o valor do trabalho. E ali eu tava vendo como um jogo, como uma coisa sem muito valor. E aí, quando ele me falou isso, isso virou uma chave, sabe? Falar de virar chave pode ser besteira, mas é porque eu comecei a compreender que o fato de talvez não estar dando certo pra mim e talvez não estar dando certo pro meu marido é porque da forma como a gente estava levando. E juntamente com isso, eu percebi também que era uma questão totalmente emocional. Era uma questão de crenças, de emoções, né? E aí eu comecei a buscar mais conhecimento. Busquei e falei assim, não, deixa eu entender como funciona esse negócio com um objetivo bem egoísta, né? De ajudar a mim, de ajudar o meu marido, alguns amigos e tal. E aí eu busquei compreender mais como funciona o processo da mente, do comportamento de pessoas que jogam, de pessoas que apostam, né? E aí eu fui tentar buscar referências e não encontrei muita coisa. No Brasil não tem. Em Londres tem bastante, nos Estados Unidos tem bastante referência em inglês sobre esse universo, mas no Brasil não tinha. Então eu tentei fazer um apanhado, né? Buscar a minha formação em psicologia, a minha experiência com a terapia cognitivo-comportamental, tentando ver se eu conseguia aplicar isso no mundo das apostas, do trade, né? Inicialmente para mim. E eu percebi que funcionava muito. Porque, naturalmente, nós temos um padrão de comportamento, né? E esse padrão de comportamento muitas vezes é explicado por nossas crenças, que, por exemplo, a crença da aposta que eu tinha era uma questão que influenciava na forma como eu fazia os investimentos. Então, essas crenças, esses gatilhos, esse padrão de comportamento, tudo isso influencia na forma como a gente vai agir diante do mercado. E não só diante do mercado, diante da vida também, Qualquer coisa, né? Então, os hábitos, em tudo isso. E aí eu fui estudando, fui trabalhando, fui analisando, até que eu entendi que existe um método, de coisas que as pessoas precisam fazer se elas de fato quiserem ser consistentes, lucrativas, né? Nesse tempo que eu fui estudando, tal, eu e meu marido, nós abrimos a nossa empresa de investimentos, nós começamos a trabalhar e ter mais resultados com isso, né? E foi assim que aconteceu. Só que isso, até eu abrir o meu consultório, né, de psicologia, eu falo meu consultório para traders, passou um tempo. Então, isso eu tô falando lá em 2017. Eu só fui abrir mesmo, me tornar a psicóloga do trader o ano passado, que foi quando a minha filha nasceu, e aí eu decidi sair da empresa, focar na criação da minha filha, ficar com ela, com a minha família, só que eu também não podia deixar de trabalhar, né? E trabalhar na empresa também não daria, que eu teria que sair de casa para trabalhar. Então, aí foi quando eu abri o consultório e deu super certo, né? Já tô super adiantando a história, eu falo demais, você vai me cortando aí, tá? Quando eu abri meu consultório, imediatamente que eu abri meu consultório... Isso foi o ano passado? Do ano passado, em maio do ano passado. Veio um trader falar comigo, perguntar de consultas, né, de atendimento psicológico. E um outro trader parceiro, que ele veio me chamar para fazer uma semana de lives, né? Não sei se você conhece o trader Duarte. Do basquete? Não. Ele é de futebol, ele é trader de futebol. E aí eu falei assim, caramba, e isso, Divan, foi apenas colocar o nome no Instagram, psicóloga do trader, já vieram 2 pessoas. Eu nem pude aceitar os convites que foram feitos, porque nem meu CRP estava ativo ainda. Nossa! Né? Aí eu tive que esperar, eles tiveram que esperar um mês, mas eles esperaram um mês por mim. Quando tudo estava certo, aí eu comecei realmente a trabalhar com isso. De lá para cá, eu já fiz mais de 450 atendimentos só com traders. Como a gente estava falando, né, antes de começar, eu falo em média com 3 a 4 traders por dia, todos os dias. Nossa! De segunda a sexta. E falar com os traders, conversar com traders diariamente, me ajudou muito mais no conhecimento em relação daquilo que o trader sente, daquilo que ele faz, da forma como ele se porta diante do mercado, né? Então, hoje eu até falo bastante nas minhas redes sociais que eu sei exatamente o que o trader sente quando ele senta para operar. Porque eu sei
por conta disso, né? Por conta da minha própria experiência. Então, já fui a trader que sentou e passou por todas as emoções, na angústia, na euforia, enfim, já passei por tudo isso. E também porque conhecendo tantos traders como eu conheço hoje, eu consigo ter uma noção muito clara, né, do padrão de comportamento, do padrão emocional, dos gatilhos, das crenças que cercam esse universo. Nossa, Jéssica, que top. E eu aqui, você está falando e eu fiquei analisando aqui a sua história, e não é pelo fato que você se formou em psicologia que você também não caiu no problema de que é lidar com o psicológico. Exatamente. Né? Então isso é muito forte, né? Você como psicóloga dar esse relato, porque as pessoas que talvez não tenham nenhum tipo de instrução, nenhum tipo de informação, já também cai nesse problema, né, nessa armadilha, e você, uma profissional formada, também teve essa dificuldade. Isso é muito interessante você contar pra gente.